O UCP Online recebe o professor Esther Basílio, especialista em Libras e que passou a lecionar este ano na UCP nesta disciplina. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao UCP Online. Eu começo te perguntando, te pedindo para pontuar o que é a surdez e o que é a língua de sinais. Bom, existe uma dúvida muito grande em relação a como se trata a pessoa com surdez, como ela vai se comunicar, como ela vai ser educada. Há muitos pais que, quando recebem um filho surdo, descobrem essa surdez, estão no desespero, né? Não só com a surdez, mas qualquer outra diferença, deficiência, a pessoa às vezes se assusta. No caso da surdez, que é o nosso foco aqui, é interessante a gente frisar que, às vezes, as pessoas sentem uma dúvida em como se falar da pessoa com surdez. Falam, surdo-mudo, o surdinho, o mudinho. E esses são termos considerados pejorativos, a pessoa com surdez. O termo certo a ser usado é surdo. Por quê? Não é o fato dela não ouvir, de ter uma limitação auditiva, que vai fazer com que ela não saiba falar. Nós temos aí o trabalho de fonoaudiólogos que fazem a oralização de surdos, por exemplo, a leitura labial, tudo isso faz com que um surdo produza som. E ele não tem nenhuma limitação vocal, então o termo certo é surdo. Então, ao se referirem a uma pessoa com surdez, não tenham medo, ele é surdo. E existe até um orgulho em ser surdo hoje, porque a língua de sinais ela foi reconhecida como a língua de sinais legal do nosso país, ela é legalmente reconhecida, ela tem um status de língua, não é uma linguagem, tem gente que fala que é a linguagem brasileira de sinais. E é uma diferença muito grande entre uma língua e uma linguagem, porque uma linguagem é tudo aquilo que você comunica, mas não é convencionado, não é padronizado, diferente de uma língua. A dança, ela é uma linguagem, porque você está se comunicando com o corpo. Agora, uma língua, ela vai ter gramática, ela tem uma estrutura, ela é convencionada, ela é padronizada em alguns pontos. Apesar de haver uma variação linguística, né, a gente sai aqui do Sudeste, a gente vai para o Nordeste, a gente tem uma variação linguística em relação a algum termo, ao sotaque, isso também acontece na língua de sinais. É uma língua. E em 2002, saiu um decreto, 5626, que reconheceu essa língua como língua de sinais oficial do nosso país. Então, ótimo. Então, a língua de sinais passou a ser legalmente reconhecida como a língua da comunidade surda. E o que é essa comunidade? São pessoas que se aceitam enquanto surdos, pessoas que sabem que a sua diferença é unicamente linguística. O surdo, ele não vai ter dificuldade para se comunicar, para trabalhar, para fazer as suas coisas do dia a dia, se tudo isso for considerado na língua de sinais. É simplesmente uma diferença linguística, como eu sair daqui para outro país que usa um outro idioma e saber me comunicar naquela língua. Mas, por essa limitação auditiva, o surdo ele não vai ter como aprender o português falado e ouvido. Falado ele até consegue por causa do trabalho de fono, mas o ouvido é impossível, a não ser que tenha uma intervenção clínica, médica. E com isso, a língua de sinais ela se torna, por ser uma língua visual, espacial, o meio, obviamente, mais fácil e mais completo dele ter um desenvolvimento cognitivo. Ninguém consegue se comunicar ninguém consegue viver sem se comunicar. E a comunicação ela vem através da linguagem. O bebê ele começa a balbuciar, por exemplo, ele começa a apontar as coisas e ele vai entendendo e convencionando as coisas que formulam a língua. Ninguém pegou para a gente com um aninho e começou a ensinar um português gramatical. A gente primeiro aprendeu aquela língua falada, depois a gente começou a aprender ela de uma forma mais estrutural. E a língua de sinais também. Quando uma criança ela é submetida, desde pequena, que descobriu a surdez, a essa língua visoespacial, e não oral-auditiva, como o português, o inglês oral, etc., ela vai ter um desenvolvimento perfeito, assim como nós, que somos ouvintes, estudamos em escolas de ouvintes, tivemos famílias ouvintes, nos desenvolvemos. Há pesquisas que comprovam isso. Então, a língua de sinais ela é realmente completa para o desenvolvimento cognitivo. E o objetivo dessa disciplina aqui da UCP, né, não é diferente de fazer com que as pessoas que aqui estão possam sair da universidade aptos a se comunicar, a educar, a trabalhar com esse tipo de pessoas, com esse gênero, que é as pessoas com surdez. A minha vida com essa área, né, com esse campo da surdez,
começou muito nova e por simples curiosidade. Eu via, em alguns lugares que eu frequentava, pessoas com surdez comunicando, tinha um intérprete de Libras, achei interessante, achava bonito. E eu achava também que era só o alfabeto, a datilologia. Era o A, o B, o C, e eu achava que se eu aprendesse o alfabeto e fizesse bem rápido, eu ia estar sabendo Libras. E aí eu comecei a procurar no YouTube. Eu tinha 12, 13 anos, comecei a ver no YouTube. Como é que é isso? Descobri que não existe só a datilologia, descobri que é um sinal para cada coisa, para cada expressão, que dependendo do contexto aquilo muda. Descobri que cada país tem a sua língua de sinais. Descobri que existia uma comunidade surda que não se via como inferiorizada, mas que tinha esse orgulho em ser surdo. Aquilo foi me interessando. Mais tarde houve uma oportunidade, fiz um curso na própria igreja, que foi aonde eu vi a primeira vez. Aprendi sinais regionais, sinais daquele ambiente, daquele contexto. Fui fazer pedagogia, já tinha essa vontade, a tendência também um pouco familiar, na minha casa todo mundo é professor, de seguir o lado da docência. Fiz pedagogia e na universidade onde eu estudei, tive um grande incentivo, porque participava de um grupo de estudo e pesquisa sobre educação de pessoas com surdez. Era o grupo de estudo em educação de surdos. E aí lá eu comecei a entender como que se educava uma pessoa com surdez, como que eles conviviam. Aprendi a língua, de fato, de uma forma mais completa, porque aí sim eu fui fazer cursos. Durante a graduação, eu fiz um programa de mobilidade acadêmica para outra universidade, onde tem o Letras Libras, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Lá existe uma graduação, né, que é o Letras Libras, então eu fui, experimentei esse curso, aprendi mais da língua em si, convivi com a comunidade surda de uma forma mais integrante mesmo, me emergi mais mesmo, mergulhei na comunidade, voltei, fiz a especialização em Libras também, surgiu esse amor todo pela língua de sinais, pela educação de surdos. Mais tarde voltei para a Universidade de Santa Catarina, o mestrado lá, estou acabando agora. O mestrado é em tradução e a minha linha de pesquisa é em língua de sinais. E, enfim, toda essa trajetória me fez também voltar para Petrópolis, que eu sou nascida aqui, e assim vim para a UCP. Foi um privilégio muito grande, eu fiquei muito feliz. Meu pai formou na UCP e agora eu vim dar aula aqui. E o objetivo da UCP hoje, não vou falar nem meu, porque é o objetivo da instituição, é fazer com que os alunos saiam daqui preparados, como eu disse, para lidar com as pessoas com surdez. Seja pessoas que vão atuar em escolas, seja pessoas que vão atuar no dia a dia. E a gente nunca sabe quando você vai se deparar, por exemplo, no trabalho com um americano e você não sabe o inglês. E aí? E não é diferente a pessoa com surdez. Se ela for dominante de língua de sinais, né, claro que não são todos os surdos que sabem língua de sinais, a gente está num processo em relação a isso ainda, a língua ganhou um espaço muito grande, os surdos ganharam um espaço muito grande. Eles não são mais considerados deficientes, coitados, inferiorizados, não é isso. É uma diferença linguística. A sociedade em si, ela tem uma cultura, um costume, visto como negativo, de pegar uma minoria e inferiorizar essa minoria. Esse símbolo azulzinho de cadeirante, que a gente vê em alguns lugares, ou então também aquele que é uma orelhinha cortada, que significa surdez em alguns lugares, ele existe por quê? Para mostrar que aquele lugar é acessível. Por que aquele lugar é acessível? Porque todos os lugares não são acessíveis. E isso vem de uma cultura. O fato da gente ter se formado culturalmente para não adaptar, para receber um padrão, uma normalidade, faz com que muitos inferiorizem a diferença e esquecem que são diferentes também dos outros. Então, por uma conscientização, a gente tem lutado para que essa conscientização aconteça e que as pessoas saiam daqui formadas, mas com essa consciência humana mesmo, de saber que a diferença ela tem que ser respeitada, que essa diferença ela não deve ser inferiorizada, que ela não deve ser desrespeitada e ela não deve ser excluída de uma sociedade que é de todos. Então, aqui hoje na UCP nós temos a disciplina de Libras. Ela é oferecida no currículo obrigatório, que é legalmente obrigatório, né, para os cursos que são licenciatura. Os cursos de licenciatura, eles
história, letras, pedagogia, eles têm que fazer essa disciplina. Por quê? Vão lidar com alunos surdos em sala de aula. Hoje, o cenário brasileiro escolar, ele conta com duas modalidades. De uma escola bilíngue, né, que é uma escola que a gente chamava de escola especial. No caso da surdez, é chamado de bilíngue, porque usa duas línguas, que é o português e a Libras. E uma escola regular, que são escolas ditas normais, que oferecem a modalidade de inclusão. A modalidade bilíngue, ela é aquela que ela vai receber aquele alunado específico. Aqui, perto de Petrópolis, nós temos o INES, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio, que ele recebe alunos com surdez. Aqui em Petrópolis também há escolas que estão começando a dar esses passos para poder formular essa modalidade bilíngue. E há também aquilo que a maioria das escolas hoje fazem, que é a modalidade de inclusão, onde você recebe um ou dois ou um grupo menor de alunos com surdez e ali você tem a presença de um intérprete de Libras para poder fazer a mediação linguística. O nosso objetivo é fazer com que os alunos de licenciatura saiam aptos para atuar, principalmente nessa modalidade inclusiva, porque é a que é predominante. Então, por que isso é diferente? Porque eles vão ter que saber se comunicar com esse aluno surdo, vão ter que saber preparar atividade para esse aluno, metodologia que inclua esse aluno, plano de aula que inclua esse aluno, saber lidar com um intérprete de Libras, que é um outro profissional na sala dele. Ele vai ter que sair entendendo que a responsabilidade daquele aluno é dele enquanto professor e não do intérprete de Libras. Acontece muito. O intérprete sabe a língua dele, eu não sei me comunicar, deixa ali. Dá até um alívio, né? Pronto, está resolvido. E não é isso. A responsabilidade de educar o aluno é do professor. Então, o nosso objetivo é que os alunos saiam daqui sabendo educar esses alunos, sejam os alunos de história, os alunos da pedagogia, saber lidar com esses alunos. E é interessante que até esse semestre eu fiquei bem surpreendida porque muitos alunos de outros cursos vieram fazer disciplina. Alunos da psicologia, alunos da arquitetura, muitos alunos da engenharia, variadas engenharias vieram aprender Libras. E no primeiro dia de aula, ao invés de eu expor para eles a importância deles saberem isso, eu perguntei a eles: por que vocês acham que é importante estar aqui aprendendo a língua de sinais? E eles me responderam assim: professora, se tornou uma necessidade porque hoje os surdos tomaram um espaço. Isso aí é visível. Antes, a gente não tinha um intérprete na televisão. Aquilo foi uma conquista dos surdos. Antes, em um lugar muito amplo, onde circulava uma quantidade muito grande de pessoas, não tinha um intérprete de Libras. Hoje é reconhecido e é obrigatório que se tenha. Então, a gente reconhece que se tornou uma necessidade. E nunca se sabe quando eu vou trabalhar com um surdo, quando eu vou ter um cliente surdo. E aí eu falei assim, é bem isso mesmo. Inclusive, eu trouxe um vídeo para eles, assim, alguns materiais de arquitetos que são surdos, de engenheiros que são surdos, de psicólogos que são surdos, mostrando para eles que a diferença é a língua, e por isso a necessidade de aprendê-la. E hoje, assim, a disciplina está acontecendo, tenho visto o empenho dos alunos, é interessante que eles têm trazido materiais escritos por surdos, gravados por surdos, têm mergulhado no interesse em entender como que é a língua de sinais, como é que funciona a educação da pessoa com surdez, como é que se funciona a relação no dia a dia, nas mais variadas situações e nos mais variados tipos de surdez e de pessoas surdas, eles estão procurando entender. Então, eu tenho ficado muito satisfeito com o empenho dos alunos e também com o empenho da instituição de oferecer todas as possibilidades para que a disciplina aconteça, materiais, livros, passeios com os alunos. Então, tudo isso a UCP ela tem dado uma base muito forte para que a disciplina corra da melhor maneira possível, para que os alunos saiam realmente prontos para encarar o mundo, que não é só dentro da vida profissional, mas que saiam profissionais formados, não só naquilo em que é conteúdo, mas também enquanto seres humanos melhores, prontos para ter uma formação ética, moral, saiam daqui sabendo quais estruturas vão precisar de encarar aí fora em relação à pessoa com surdez e prontos. Esther, agradeço muito a sua participação e muito obrigada por todas as suas informações. Obrigada, eu que agradeço. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.